Meus irmãos, nós lemos o texto bíblico de Atos 28, versículos 30 ao 31. Mas o texto que iremos estudar nessa noite se encontra em Filipenses, capítulo de número 1, versículos 12 ao 18. Então por que a gente leu Atos? Você vai ver, calma. O texto bíblico diz o seguinte, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar mais uma vez, e após orar também as nossas crianças irão para o culto infantil, em que serão evangelizadas. Vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, meu Deus, sem a Tua mão poderosa, Pai, nada podemos fazer. Desde sempre, Senhor, quando o Teu povo ganhava uma batalha, eles diziam, o Senhor os entregou em nossas mãos. Quando eles perdiam, eles também reconheciam que o Senhor os havia entregado nas mãos dos seus inimigos, ó Pai. Nós percebemos, Senhor, que não é o nosso esforço, não é o mérito humano, mas é o Senhor que abre o coração, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, quando Paulo estava pregando a palavra, Pai. Encomende os corações, Senhor, nesta noite, para que ouçam a Tua palavra, Senhor. Não a nós, ó Deus, mas ao Teu nome, toda a glória. Abençoe as nossas crianças, que elas também possam aprender da Tua palavra, Pai, e se tornarem, assim como nós, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a Ti e pedimos essas bênçãos em nome do Redentor, Jesus, o Cristo. Amém. Meus irmãos, o que realmente importa? Existe uma pergunta que sempre surge quando as coisas fogem do nosso controle. Qual que é a pergunta que nós fazemos quando as coisas fogem do nosso controle? O que está acontecendo? Quando alguém fiel adoece, quando um servo de Deus enfrenta perseguição, quando a igreja passa por conflitos internos, a nossa tendência natural é pensar que algo saiu do eixo. Às vezes surge até uma pergunta pecaminosa. Será que Deus está vendo isso? Porque nós associamos o progresso com o conforto. Nós associamos o crescimento com a liberdade. Nós associamos o sucesso com a ausência de sofrimento. Mas deixa eu te lembrar de um personagem, de um homem. Ele era um jovem e possuía alguns irmãos.
muito amado por seus pais, tanto que seu pai lhe dava muitos presentes. Em um dia específico, movidos por inveja, os irmãos que não gostavam muito deste homem decidiram o matar. Sim, este homem é José. Para não derramar o sangue do próprio irmão, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles optaram por algo menos cruel. Venderam ele como um escravo. Humanamente falando, nada estava certo. A vida daquele homem estava de cabeça para baixo. A vida daquela família estava em sofrimento. Mas anos depois, aquele mesmo homem pôde olhar para trás e dizer: vocês intentaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. E, para a surpresa de muitos leitores, José ainda diz que foi Deus quem o havia enviado para aquele lugar como escravo, a fim de salvar muitos. Toda a sua família foi salva por ele. A pergunta retorna: o que será que está acontecendo agora? Mas a história de José não é algo isolado na Bíblia. Deus tem um modo de agir na vida do seu povo. Ele transforma a traição em uma ferramenta em injustiça, salvação para um povo todo. Séculos depois, um outro homem, chamado Paulo, que não foi vendido, não era um escravo vendido pelos seus irmãos, mas era escravo por causa de Cristo, estava preso. Talvez, para muitos, pudesse significar o enfraquecimento da igreja e o avanço do Império Romano sobre o cristianismo. No entanto, nós vemos algo surpreendente. Vemos o avanço do Evangelho. Vemos o progresso do Evangelho na vida de um homem em cadeias. E é isso que o texto que nós vamos ler agora, de Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 ao 18, narra uma história parecida com a de José, só que muitos séculos depois. E no versículo 12, gostaria que você olhasse novamente. Fizemos a leitura na Almeida Revista Atualizada, mas agora iremos ler na NVI. O versículo 12 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Este versículo é uma frase introdutória para tudo o que se segue até o versículo 26. Mas ficaremos até o versículo 18, a não ser que vocês estejam dispostos a ficar até 10 horas da noite aqui. Mas não, faremos até o versículo 18 e na próxima até os versículos 26. Sempre que Paulo escrevia quero que saibam, ele introduzia algo importante. Em 2 Coríntios 13, versículo 6, ele faz isso. Em 2 Timóteo capítulo 3, no primeiro versículo, ele também faz isso. Ele faz uma construção, ele traz um panorama e depois ele diz, quero que saiba, agora vai começar o conteúdo da sua mensagem. Paulo não estava concentrado em seus sofrimentos. Mesmo preso e algemado, mesmo impedido de viajar e de visitar as igrejas, ele mantém o foco no progresso do Evangelho. Os leitores de Paulo, os filipenses, os leitores dessa carta original, poderiam compreensivelmente ter concluído que a prisão de Paulo havia paralisado a construção da igreja de Jesus Cristo. Ou, pelo menos, poderia ter retardado significativamente o seu progresso. Mas o apóstolo anunciou que isso não havia acontecido. Pelo contrário, suas circunstâncias estavam resultando no avanço do plano de Deus. Em relação ao progresso do Evangelho, a prisão de Paulo foi, na verdade, algo bom. Foi uma situação positiva, não negativa. Por isso ele deixa bem claro, quero que saibam, irmãos,
que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Afinal, o que importa não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do Evangelho. O vaso até pode ser de barro, mas o conteúdo dentro do vaso é valiosíssimo, é preciosíssimo. O mesmo Deus que usou a vara de Moisés, o mesmo Deus que usou os cântaros, os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as correntes de Paulo para o progresso do seu plano. Talvez, aos olhos humanos, esse fosse um impedimento para o progresso do Evangelho. Mas, na verdade, aos olhos de Deus, tudo estava ocorrendo como havia sido planejado. E Paulo deixa isso bem claro, bem nítido, para não ter dúvida. No versículo 12, como nós lemos, ele disse: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele havia sido preso, mas o Evangelho não estava parado. O plano de Deus não havia sido parado como se fosse uma obra da Sabesp aqui em Guarulhos. Pelo contrário, ele estava em pleno progresso. Tanto é que, no versículo seguinte, olha o que Paulo diz. Versículo 13. Ele deixa isso bem claro. Olha o que ele fala. Como resultado dessas cadeias, resultados dessas correntes, resultado da sua prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão, por causa de Cristo. Paulo se sente alegre, mesmo preso, mesmo na prisão. Ele não fica triste. Ele fala que, pelo contrário, meus irmãos, não fiquem tristes. A minha prisão serviu para o avanço do Evangelho. Como resultado dessa prisão, como consequência disso, por isso que ele fala, quero que saiba, agora eu vou reportar para vocês, olha só, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele se sente alegre, primeiramente, pois muitas pessoas ouviram o Evangelho que de outra forma, se não estivesse preso, talvez não tivessem ouvido. E no mundo romano, a prisão raramente era uma punição de longa duração. A maioria dos prisioneiros aguardava o julgamento ou a morte, a execução. Os devedores podiam ser presos até que os seus amigos ou familiares pagassem a dívida. A duração da prisão dependia da rapidez do julgamento, que podia se arrastar por anos, especialmente em casos políticos. Em Atos, capítulo 24, capítulo 24, versículo 27, mostra Paulo preso por 2 anos. Bastante tempo. As condições da prisão estavam intimamente ligadas ao status do prisioneiro. Cidadãos não romanos, pessoas que não eram cidadãs romanas, do Império Romano, mesmo com muito dinheiro, mesmo de alto status, eram frequentemente tratados com severidade. Não eram tratados tão bem como nós vemos nos dias de hoje, por conta do status social. Em contraste, a prisão domiciliar, que era o caso de Paulo, era geralmente mais confortável para o prisioneiro, que normalmente ficava acorrentado em um guarda, mas ainda podia receber visitas. Era um pouco menos pior do que alguém que não fosse romano. E Paulo teria então residido em um antigo apartamento. Um nome estranho eles chamavam lá, insula. Nunca ouvi essa palavra, mas estava lá no livro. Então, ele estava como se fosse um apartamento do tamanho de um tamanho muito restrito, um apartamento pequeno.
e um guarda o acompanhava. Se não o tempo todo, certamente durante a noite. Aluguel, comida, roupas, provavelmente não eram fornecidos pelos romanos. Paulo teria sido totalmente dependente de seus irmãos e irmãs em Cristo para suprir as suas necessidades básicas. Este é precisamente o fato em que nessa carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 e no versículo 18, Paulo é tão efusivo na sua gratidão pelos donativos que esses irmãos haviam fornecido, porque ele era uma pessoa totalmente dependente. Se não fossem os irmãos, Paulo morria de fome. Isso fica mais nítido quando nós olhamos o texto de Atos 28, 30 ao 31, que foi o que nós lemos. Ele narra o seguinte, vamos ler novamente, olha só, vou ler para você. Por 2 anos inteiros, lembra que eu já tinha comentado que ele ficou preso 2 anos, né? O texto diz, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, olha só, ele estava preso por 2 anos e recebia a todos que iam vê-lo e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. De que forma? Abertamente. Não tá bom para você? Abertamente? O texto diz, e sem impedimento algum. Será que Paulo estava feliz? Que ele podia pregar o evangelho? Mas ele estava preso. Quem em sã consciência preso estaria feliz? O que importa para esse homem? O que importa para o apóstolo Paulo? Se houvesse jornais nos dias de Roma, aqueles jornais diários como Folha de São Paulo, Revista Veja, a Revista da Globo, e por aí vai, com certeza, Paulo estaria na primeira página. Ele estaria escancarado. Ele deixa explícito que toda a guarda do palácio e todos os demais na notável prisão de Roma estavam cientes do motivo da sua prisão. Se tinha algo que circulava naquele momento em Roma era, tem um homem preso em Roma e ele fala abertamente de Jesus. E ele deixa isso claro, dizendo que é por causa de Cristo. Ele estava deixando claro para todos, não apenas o seu serviço ao Senhor Jesus Cristo, de se submeter a essa prisão, mas ele estava deixando explícito a todas essas pessoas o seu relacionamento pessoal com Jesus, o Salvador. E ele compartilhava o seu testemunho com essas pessoas enquanto estava preso. Tá bom, será, essa situação de Paulo? Preso, dependente de todos os irmãos, senão morria de fome, morreria sem roupas, mas por causa de Cristo, ele estava algemado aos cidadãos romanos, aos guardas pretorianos. Ou melhor, eles estavam presos a Paulo. Enquanto aquele homem estivesse preso com aqueles soldados, ele não pararia de falar do Evangelho. Mas não suficientemente feliz, Paulo ainda tem uma outra razão pela qual está alegre, mesmo na prisão. E ele narra isso para os seus irmãos no verso 14. E quero que saibam, irmãos, que pelo contrário, a minha prisão está sendo frutífera por causa do Evangelho. E depois ele diz que ganhou toda a guarda romana, que tem ganhado muitos da casa de César. No final de Filipenses isso fica mais evidente, mas ele ainda diz o seguinte no versículo 14. E, além disso, mais do que isso que eu já disse, os irmãos, em sua maioria, motivados
no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Essa é a segunda razão pela qual ele se sente encorajado, pela qual ele se sente alegre. Porque mesmo estando na prisão, o seu exemplo, o seu testemunho incisivo, inspirou os cristãos romanos a serem mais francos e ousados ao compartilhar o evangelho. Em vez deles se manterem discretos por causa da prisão do seu líder, a maioria deles estava confiando e defendendo Cristo com ousadia pelas ruas da cidade de Roma e até mesmo pelo palácio de César. Ele traz uma saudação no final de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, dizendo: todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Quem era César naquela época? É como se fosse o presidente nos dias de hoje. Era o rei, mas ele era o rei, um governador de uma cidade muito nobre. Roma. Até nos dias de hoje é uma cidade grande, né? Se eu não me engano é um país hoje, né? Muito grande. E naquela época era o Império Romano que dominava o mundo inteiro. Paulo considerava o trabalho dele de proclamar a palavra como o trabalho de todos os cristãos, não apenas dos mensageiros ordenados ou dos líderes eclesiásticos. Veja que ele diz que os irmãos, motivados no Senhor, proclamam a palavra com destemor. E ele estava contente com isso, extremamente feliz. E o contexto dessa motivação para a proclamação do Evangelho é muito importante. Por quê? Porque a igreja de Roma, onde Paulo estava, lembre-se, nós estamos lendo a carta aos Filipenses, que era de uma cidade chamada Filipos. Mas Paulo escreveu essa carta de um outro lugar. Ele estava preso em outro lugar, em Roma, muito possivelmente. E a circunstância desse lugar era de viver sob constante ameaça de perseguição, prisão e morte. Não fazia muito tempo, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus e cristãos da cidade, é uma cidade, não é um país não, por estarem falando de um tal Cresto, que instigava revoltas contra César. Essa fonte que fala que esse imperador Cláudio havia expulsado os judeus e os cristãos de Roma, fala que era um tal de Cresto, mas ele não era cristão. Então, possivelmente, ele errou na grafia. Mas, veja só, um relato de que, naquela época, eles haviam sido expulsos por causa de Cristo. E por isso, era muito importante que eles fossem encorajados a pregar o Evangelho, porque isso poderia acarretar em perseguição, prisão e morte. Mas o apóstolo Paulo conta uma outra coisa que acontecia durante esse período. Ele estava encorajado e otimista quanto ao progresso do Evangelho, mesmo que alguns pregadores não tivessem a motivação correta. Essa é uma parte mais difícil do texto. Mas como está aqui, nós temos que ler. Versículo 15 ao versículo 17. Olha o que o texto diz, do versículo 15 ao 17. Ele estava muito feliz pelo progresso do Evangelho, porque os irmãos estavam com destemor, pregando o Evangelho abertamente, mesmo correndo risco de perseguição, prisão e morte. Mas ele diz no verso 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade,
pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Ok, vamos focar primeiro no segundo grupo. Depois a gente parte para o primeiro grupo, que são os que fazem de boa vontade. Eles tinham um desejo sincero de alcançar os perdidos e de atender às necessidades que o confinamento de Paulo havia criado. Eles estavam sendo como arautos, isto é, como mensageiros fiéis do Evangelho, e tinham sido estimulados, como vimos, pelo testemunho de Paulo. Eles estavam atuando por amor. Esses crentes entendiam o que estava por trás da prisão de Paulo. E a base desse apoio afetuoso era a percepção de que ele havia sido colocado na prisão pela defesa do Evangelho. A palavra usada aqui por Paulo, aqui me encontro, em outras traduções, estou incumbido, ou na NAA, que eu entendo que foi a melhor que traduziu esse texto, do texto grego para o texto em português, coloca como fui designado à prisão. E a palavra queimai no grego. Este termo significa depositar ou reclinar, mas com frequência é usado figurativamente para descrever alguém que foi colocado num cargo ou colocada sob uma posição oficial. A implicação disso é que eles entendiam que Deus havia confinado Paulo e o enviado para Roma a fim de defender o Evangelho. A prisão de Paulo não era mero acaso. A prisão de Paulo não havia sido um erro no plano de Deus. E eles entendiam isso. E o apóstolo Paulo entendia isso. Ele havia sido designado para defender o Evangelho, preso. Seu objetivo não era de se defender, no caso, quando ele está explicando essas questões para os seus irmãos, diante dos juízos e obter a sua liberdade da prisão. Era defender a fé diante dos maiores adversários da fé cristã de seu tempo, a hierarquia romana. Mal sabia ele que, cerca de 5 anos depois, Nero atearia fogo na cidade e colocaria a culpa nos cristãos, e todos sofreriam uma imensa perseguição. E quem se tornasse cristão, morria. Em outras palavras, Paulo não estava defendendo a si mesmo, mas ele estava defendendo o direito do cristianismo existir no mundo romano. E eles o faziam por amor a Deus, não por amor a si mesmos. Porque o que importava para eles era a causa do Evangelho. O que realmente importava para eles era a pregação do Evangelho para alcançar os perdidos. Ok. Primeiro grupo, já vimos. Mas quem eram estes pregadores que estavam com as motivações erradas? Que texto terrível é este, meus irmãos? No versículo 14, nós lemos o seguinte, e os irmãos estão anunciando a palavra. Ok. Agora, no verso 15, ele diz que é verdade que alguns desses irmãos, não tem outra explicação, é o que o texto está dizendo, porque é uma continuação do versículo 14. Os irmãos que estão anunciando a palavra, é verdade que alguns desses irmãos pregam Cristo por inveja. Que texto terrível, meus irmãos. Que coisa assombrosa. O contexto do texto exige que esse grupo de pessoas que estavam pregando com motivações erradas eram irmãos da igreja em Roma. Alguns tendem a pensar que esse grupo de pessoas que estavam pregando por inveja, por rivalidade, eram judeus,
pois no capítulo 3, por exemplo, e nos próximos capítulos, Paulo combate um grupo de judeus que estava se infiltrando na igreja. Devemos também lembrar que Paulo havia sido acusado por estes judeus e que possivelmente poderiam ter acompanhado Paulo para Roma, para acusá-lo diante dos juízes. No entanto, o texto bíblico diz que eles pregavam Cristo. Seria inconcebível que um judeu estivesse pregando Cristo. Não dá para ser judeu. Este termo pregar a Cristo é algo usado no Novo Testamento inteiro, apenas para a pregação de cristãos. Fora isso, a crítica de Paulo não estava relacionada ao conteúdo ou ao método que eles estavam usando. Ele estava criticando as motivações. O termo grego usado por Paulo para designar ambição egoísta é o termo eriteias, que significa literalmente disputa, sentimento faccioso, partidarismo, discórdia. Vejam só que terrível as motivações pelas quais esses irmãos estavam pregando. E como isso, como o texto nos obriga a entender, era ocasionado por alguns dos irmãos que pregavam a Cristo. Não podemos fugir do texto bíblico. É o que ele diz. Mas por qual motivo isso estava acontecendo? Temos algumas pistas e que precisamos pesquisar. Como lemos anteriormente em Atos, capítulo 28, do 30 ao 31, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. E o que ele fazia? Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Paulo, ao ser preso, como nós vimos no texto, teve notoriedade e proeminência onde ele ficou instalado. É muito provável que os líderes das igrejas locais onde Paulo estava se sentiram ameaçados em seus ministérios. Não foi uma igreja que Paulo plantou. Paulo, ao contrário, ele demonstra na sua carta aos Romanos muito desejo de ir para a igreja de Roma, de encontrar aqueles irmãos que ele não conhecia, porque não foi ele que pregou aquela igreja. Mas olha como ele chega. Ele chega preso. E os líderes daquelas igrejas já estavam lá ministrando. E possivelmente esses líderes dessas igrejas, irmãos, se sentiram ameaçados em seus ministérios. Eles também eram destacados, porém, muito possivelmente quando Paulo chegou e começou a atrair as pessoas através das suas pregações, estes líderes se sentiram apagados e em meio à luz do ministério de Paulo, pela sua eloquência, pelo seu ministério. Não que essa fosse a intenção de Paulo, tomar o lugar desses irmãos, por exemplo, mas o seu ministério, consequentemente, ofuscou o ministério desses irmãos. E é o que geralmente acontece e parece ter acontecido naquela época. Isso é o que o texto sugere. Ele deixa claro que eles estavam pregando por inveja e rivalidade. E fica claro que era por inveja do apóstolo Paulo e por rivalidade, pois viam Paulo como um rival de suas posições em Roma. Em outra versão, na Nova Almeida Atualizada, novamente, o tradutor optou pela seguinte tradução. Olha só como o tradutor quis colocar. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Quão terrível é a inveja, que se manifesta até mesmo dentro da igreja. No verso 17, o apóstolo Paulo
ainda conclui que essa pregação por inveja, ambição egoísta, por interesse pessoal, tinha um propósito. Olha o propósito desses irmãos que estavam pregando: causar sofrimento enquanto estou preso. Eles pensavam isso. E por conta disso, pregavam com mais motivação, com mais eloquência, aproveitavam a prisão de Paulo para se destacar ainda mais, pois queriam chamar a atenção para eles, pois queriam diminuir o ministério de Paulo. Texto fácil que você escolheu para pregar, né, pastor? Mas o mais impressionante, embora isso mexeu muito comigo ao tratar esse texto, não foi essa motivação errada deles. Foi a reação de Paulo. A reação que o apóstolo teve diante dessa circunstância. Note a reação do apóstolo Paulo no versículo 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, eu me alegro. A tradução da primeira fase poderia ser: e daí? Essa é a reação do apóstolo Paulo. Que diferença faz? A motivação de Paulo era proclamar a Cristo, fazer Cristo conhecido nos 4 cantos do planeta Terra. Então o seu pensamento é: o que importa sobre o que eu penso sobre isso? Não importa o que eu penso. Para mim tanto faz. O que importa é que Cristo esteja sendo conhecido e anunciado. Paulo não está ligando para a proeminência, ele não está ligando para o ataque do seu ministério. Paulo não se importa com a sua própria fama, mas com a fama do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele conclui este verso dizendo: Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Note, Paulo em nenhum momento diz que eles estavam pregando uma falsa mensagem. Eles não são falsos mestres. E essa é certamente a razão pela qual ele nunca diz que essas pessoas que estavam pregando a Cristo deviam ser detidos. E olha, vou contar uma coisa para vocês. Paulo faria isso facilmente, porque ele é o autor de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, em que ele exorta a comunidade a não tolerar pregações sobre Jesus diferente da que os apóstolos haviam pregado para eles. Eles não deviam tolerar, nem aceitar, nem mesmo acolher esses indivíduos se pregassem Cristo de um modo diferente. Não é este o caso. Ele faria isso facilmente. Paulo também é o autor do texto de Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 a 9, em que ele com muita firmeza repreende os cristãos a não retrocederem para um falso evangelho, mesmo que um anjo do céu trouxesse esse evangelho. Certamente ele nunca teria permitido uma doutrina errônea ou a oportunidade de combater falsos ensinamentos. Essas pessoas estavam com as motivações erradas, mas certamente estavam pregando doutrinas bíblicas. Certamente eles estavam erradas. E Deus as responsabilizaria. E embora a motivação seja importante, não é que ela não é importante, é ainda mais importante que o evangelho seja proclamado de todas as maneiras. E Paulo acredita que era melhor que pessoas com motivações impuras pregassem a Cristo do que não o pregassem de forma alguma. Isso não quer dizer que Paulo apreciasse todos esses problemas. Isso não quer dizer que ele aprovasse as motivações erradas. Mas para ele o que importava era que a mensagem fosse pregada. Porque o poder do evangelho não depende do caráter do pregador.
O evangelho é muito superior. O julgamento de Paulo aqui, aliás, é um exemplo de buscar o melhor. Ele se alegrou e continuaria a se alegrar, porque a sua prisão resultou na proclamação mais ampla das boas novas da salvação. Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Observem o desenvolvimento até agora. O resultado tanto de sua prisão como da oposição que tinha sofrido havia sido o quê? O progresso do evangelho. E nada mais importava para Paulo. Todos os aspectos negativos em sua vida não eram nada se o evangelho continuasse a avançar por esses meios. Sua alegria residia em ver Cristo sendo pregado, Cristo sendo proclamado, sem se preocupar com as suas aflições pessoais, com os seus problemas pessoais. Tudo o que importava era Cristo e a amplitude do evangelho. Se isso exigisse o seu sofrimento pessoal, ele estaria disposto a pagar. Era um preço que ele pagaria, sem dúvidas, sem hesitar. A alegria estava no crescimento do evangelho, não no número de pessoas que iriam elogiar a Paulo. E foi neste contexto, dessa prisão, dessa oposição, que o apóstolo Paulo escreveu as suas famosas cartas da prisão e que se tornaram fontes riquíssimas para o progresso do evangelho. Paulo escreveu, muito possivelmente na prisão em Roma, as cartas de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, que estamos lendo nessa noite. O que realmente importava para Paulo não era a sua circunstância, mas o progresso do evangelho. E eu gostaria de aplicar esse texto em nossas vidas, olhando para tudo que nós lemos nessa noite. A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar pela perspectiva de Deus. O primeiro verso que nós lemos fornece todo o princípio teológico da motivação de Paulo. Ele é quem rege todo o ensino que estamos observando hoje. Ele nos ensina que as circunstâncias humanas não estão nas mãos dos homens. E Deus usa essas circunstâncias para promover o evangelho, para dar continuidade aos seus planos eternos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: meus irmãos, Deus é soberano. Os leitores originais da carta aos Filipenses esperavam que nessa seção da carta que Paulo estava comentando agora, ele explicasse a situação do seu estado pessoal. Epafrodito havia sido enviado para onde Paulo estava com uma oferta muito generosa desses irmãos. E eles queriam então receber notícias do apóstolo Paulo, de como estavam ajudando no progresso do evangelho, na sua prisão. E com certeza, essa expectativa apenas aumentou quando Paulo passou da saudação e da oração que ele já fez nos versos de 1 ao 11, para o corpo do texto que diz o seguinte: quero que saibam. Imagina eles abrindo a carta, o rolo. Ele já elogiou a gente, já agradeceu, já orou, já nos saudou, já falou de Timóteo. Aí ele falou agora, quero que saibam, agora chegou a hora, ele vai falar. Mas Paulo não fala de si mesmo. Paulo não fala do seu estado pessoal. Ele fala do progresso do evangelho. O que realmente importa para Paulo? O que realmente importa para nós? Será que as nossas circunstâncias de fato devem reger a situação das nossas vidas? Mas, meus irmãos, Paulo não é o evangelho. Eu quero que você olhe
além de Paulo. Ele não é o cerne da história. Ele é apenas um fruto. Ele é apenas um resultado do Evangelho. Ele é o resultado de um coração transformado pela pregação do Evangelho. Se o teu coração for transformado pela palavra de Deus, você será da mesma forma. Pois é assim que Deus trabalha. Em vasos frágeis que fazem coisas extraordinárias. Todos passaremos por aflições. Todos passaremos pelo dia mau. E nós devemos estar preparados para o dia mau. Preparados para as aflições. Afinal, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quer coisas boas, quer coisas más. Todas cooperam para o bem. E sabe quem escreveu essa frase, inspirado pelo Espírito Santo? Paulo. Porque ele foi transformado pelo Evangelho. E como eu já disse antes, foi nesse estado que Paulo escreveu as cartas das prisões. Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses. E que foi uma bênção enorme. Já pensou se Paulo não tivesse sido preso, meus irmãos? Eu não estaria pregando esse texto. Eu tinha que escolher outro. Mas por causa da prisão de Paulo, e glória a Deus pela prisão de Paulo, olha a riqueza teológica que nós temos nas nossas mãos. Como temos lidado com as situações que passamos? Como nós temos lido as situações ruins que têm vindo nas nossas vidas? As crises devem nos aproximar ainda mais de Deus, não o contrário. Quando as crises nos distanciam de Deus, geralmente é porque não estamos lendo a situação sob a perspectiva de Deus. Afinal, o Evangelho não dependia da liberdade do apóstolo Paulo. Não dependia da motivação das pessoas que estavam pregando. E não depende da estrutura da igreja. Depende de Deus. Ele é quem governa a história. É Ele quem transforma as cadeias em púlpitos. É Ele quem transformou as prisões de Paulo em igrejas. O nosso desconforto e as nossas situações pessoais não são o centro do universo. Mas nós sabemos de uma coisa, que é o centro de todas as coisas. O Evangelho. Sim, o Evangelho é o centro de todo mundo, de todo o universo. Jesus é o centro e não as nossas circunstâncias. Devemos olhar pela perspectiva de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós devemos anunciar o Evangelho com determinação e destemor. Na cultura das academias de musculação, existe um lema muito conhecido para os bodybuilders aqui. No pain, no gain. Significa literalmente, sem dor, sem ganho. Ninguém constrói músculos sem suportar o desconforto do peso. Essa é uma realidade inegável para o corpo, mas é também uma realidade inegável para quem serve a Jesus. Sem dor, sem ganho. Se você não sofre, você não cresce. Se você não sofre, você não amadurece. Sem dor, sem ganho. Mas para quem serve a Jesus, esse custo do Evangelho sempre reverbera em um ganho. E esse ganho não é terreno, é um ganho eterno. Olhe para Paulo. O peso que ele estava levantando com as suas mãos eram as algemas de Roma. Ele estava doando a sua liberdade e o seu conforto por causa do amor a Cristo, por causa do amor aos perdidos. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10,
O apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Veja, ele passaria por 1000 prisões se fossem necessárias, para que as pessoas ouvissem o Evangelho. Tudo suporto pelos eleitos. Talvez Deus não esteja pedindo a sua liberdade física hoje. Talvez Deus não esteja pedindo sua liberdade, que você seja preso como Paulo numa cadeia. Mas Ele pede a sua disposição. Qual é o investimento que temos feito no reino de Deus? Será que estamos dispostos a gastar o nosso tempo para ouvir as pessoas aflitas que precisam ouvir também o Evangelho da nossa boca? Será que nós estamos dispostos a gastar o nosso dinheiro, talvez para comprar um livro para alguém que trata sobre um discipulado, que trata sobre o Evangelho de modo simples? Será que estamos disponíveis para ganhar as pessoas para Jesus, dedicando o nosso tempo nas nossas debilidades, naquilo que nós vemos que nós somos fracos e precisamos trabalhar para que nós alcancemos mais pessoas? Será que nós estamos dispostos a doar o nosso tempo sagrado para os outros? O apóstolo Paulo não estava se importando consigo mesmo. O que realmente importava para ele era o Evangelho. Quanta determinação temos para pregar a Cristo? O quanto estamos dispostos a nos doar? Meus irmãos, não devemos desejar ganhar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, se não estivermos dispostos a assumir o custo do discipulado. Mas a nossa coragem não nasce da nossa força ou da nossa personalidade. Não é algo que nós produzimos por nós mesmos. Ela nasce da certeza de que Cristo já venceu, de que Cristo suportou a cruz, de que Jesus já enfrentou a vergonha, de que Ele pagou o preço completo. E se Jesus não recuou por nós, como poderíamos recuar em anunciá-lo? Não estamos tratando de Paulo, estamos tratando do Evangelho. O quanto temos amado a Cristo, quanto Cristo realmente importa. A igreja não foi chamada para uma arquibancada de conforto, mas para uma arena de guerra. Que a coragem do Evangelho nos inspire a sair daqui para anunciar o Evangelho com determinação e absoluto destemor. A penúltima aplicação: devemos evitar as motivações erradas. As motivações são importantes. Vimos o grande problema que Paulo estava tendo com alguns irmãos da igreja, que pregavam a Cristo por rivalidade e ambição pessoal. As motivações estavam erradas. E nós não conhecemos as motivações das pessoas. Apenas Deus conhece o coração de todas as pessoas. Mas no dia do juízo, Deus exporá todas as motivações que nós temos na pregação do Evangelho. E por isso as nossas motivações, elas devem ser corretas. Mas algo precisa ser dito aqui, irmãos. Motivação errada não é sinônimo de teologia errada. Paulo não negocia o conteúdo da mensagem. O Evangelho não pode ser alterado. As pessoas podem dizer que as nossas diferenças em teologia, por exemplo, não importam, desde que Jesus seja pregado. Mas se há diferenças em nossa teologia, todos nós estamos pregando a Cristo?
Isso depende do que nós estamos discordando com essas teologias que não são corretas. E é por conta disso que nós devemos expor os erros, os pontos que discordamos. O fato de estarmos pregando a Cristo ou não vai depender se a nossa teologia está correta. Motivações erradas não é sinônimo de teologia errada. Teologia errada precisa ser combatida. E por fim, a última aplicação, não devemos buscar o nosso próprio benefício. Há algo muito sério acontecendo nesse texto. Aqueles irmãos estavam pregando a Cristo. Eles não estavam anunciando heresias. Eles não estavam negando a divindade de Jesus. Eles não estavam distorcendo o evangelho. O conteúdo estava certo. O problema estava no coração, na motivação. Eles estavam pregando por inveja, por rivalidade, por ambição egoísta, por interesse pessoal. E eles viram a prisão de Paulo como uma oportunidade para subir. Enquanto o apóstolo estava limitado por correntes, eles estavam livres. Enquanto Paulo estava impedido de circular, eles estavam ganhando espaço. E ao que tudo indica, aproveitaram aquele momento para se promover. Que coisa terrível. A prisão de um irmão virou palco de autopromoção. A debilidade de um irmão virou palco para autopromoção. E talvez o mais assustador é perceber que isso aconteceu dentro da igreja, entre irmãos. Não foi uma perseguição romana, não foi algo instaurado pelos incrédulos, pelos descrentes, foi uma competição ministerial. Mas antes de apontarmos o dedo para eles, coisa que fazemos com facilidade, precisamos olhar para nós mesmos. Quantas vezes ficamos incomodados quando o outro irmão cresce? Quantas vezes nos entristecemos quando o outro é elogiado? Quantas vezes sentimos algo estranho no coração quando não somos reconhecidos? O problema não começou em Roma. O problema começa no coração pecaminoso do homem. Buscar o próprio benefício é transformar o serviço cristão em palco. É usar o ministério como uma vitrine. É fazer a obra de Deus um meio para afirmar o próprio ego. E isso pode acontecer de maneira muito sutil. Podemos servir esperando reconhecimento. Podemos pregar esperando aplausos. Podemos ajudar esperando validação das demais pessoas. Mas o Evangelho nos chama para outra lógica. Paulo estava preso. Estava sendo alvo de rivalidade. Estava sendo atacado por motivações erradas. E qual é a resposta dele? O que importa? E daí? Que diferença isso faz? Ele não está sendo indiferente. Ele está sendo livre. Estava livre da necessidade de aprovação das demais pessoas. Livre da necessidade de provar algo para os outros e para si mesmo. Estava livre da disputa por espaço. Por quê? Porque para Paulo, o centro não era o seu nome, mas era o nome de Cristo. Quando Cristo é o centro, o ego perde a força. Quando Cristo é o tesouro, a autopromoção perde o sentido.
Quando entendemos que já fomos aceitos por Deus em Cristo, não precisamos disputar espaço com mais ninguém. Não precisamos buscar reconhecimento entre os homens, porque o nosso reconhecimento já foi dado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. O nosso reconhecimento vem de Deus e não dos homens. Os homens vê aquilo que nós mostramos. Deus vê tudo, todas as coisas, aquilo que está em secreto. Buscar o próprio benefício revela que ainda estamos tentando construir a nossa própria importância. Mas o Evangelho nos lembra que a nossa identidade já está segura. A nossa posição já está garantida e o nosso valor já foi definido e selado na cruz. Não precisamos usar a obra de Deus para nos promover. Não precisamos usar os nossos ministérios para nos promover. Não precisamos usar os nossos dons para nos promover. Somos chamados a usar nossa vida para promover a Cristo e não a nós mesmos, não os nossos ministérios. Como João Batista declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. Se Deus deixou este aviso escrito em forma de relato para nós, é para o nosso próprio bem. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de um coração competitivo dentro da igreja. Que Ele nos livre da inveja disfarçada de zelo. E que possamos dizer como Paulo: o que realmente importa? O importante é que Cristo seja pregado. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este texto, Pai, em que nós tivemos o privilégio de olhar a situação de um homem comum, de um vaso frágil. Ele não era um super cristão, Senhor, ele não era um super crente. Pelo contrário, Senhor, ele era um homem comum, assim como eu, assim como os meus irmãos que estão aqui. Mas diante das adversidades da vida, Senhor, Tu usou a vida deste homem para que o Evangelho avançasse, mesmo em meio às cadeias, Pai. Ó Senhor, que as nossas adversidades, que os nossos problemas, que as circunstâncias mais difíceis da nossa vida, Senhor, não nos ofusquem a majestade do Teu plano perfeito e eterno, que já foi estabelecido desde antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, ó Deus. Mas que os nossos olhos estejam fitos na eternidade, Senhor, percebendo que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à perca, Senhor, o Evangelho continua a ser pregado e anunciado e o Teu reino avança. Senhor, também nos livra de corações com sentimentos facciosos, Pai, de rivalidades, de invejas, de interesses pessoais, Senhor. Senhor, que o nosso coração ore como João Batista dizia: o que importa é que o Senhor cresça e que a gente diminua, Senhor. Senhor, que o nosso ministério seja muito efetivo, que muitas pessoas se convertam, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mas não a nós a glória, Senhor, mas a Ti. Que o Senhor promova em nossos corações, Senhor, comunhão, não rivalidade, Pai. Que nos empenhemos em auxiliar os nossos irmãos nos ministérios deles, Senhor, mesmo que a gente não saiba como, mas, ó Deus, nos dispõe a pagar o preço por amor ao Evangelho, Senhor. Porque o que realmente importa para nós é que o Seu nome seja glorificado e que o Seu nome seja proclamado, Senhor.
Dá a nós, Senhor, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração que deseja, Senhor, estar aos teus pés, proclamando a tua glória, Senhor, para a salvação dos perdidos. Obrigado, Senhor, por essa admoestação aos nossos corações. Continue a nos exortar a cada dia, Pai. E que nessa semana nós peguemos estes ensinamentos que tivemos hoje para usar como munição diante de qualquer tentação que apareça diante de nós. É o que nós oramos, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos responder a este Deus cantando hinos de adoração.